Cobras, aranhas e escorpiões estão entre as principais fobias de boa parte da população mundial. O vídeo de hoje vai tratar exatamente disso: animais peçonhentos, animais venenosos e os acidentes por eles causados. Bem-vindos à Confraria Animal. Mesmo sendo um animal importante na cadeia alimentar, importante no controle de pragas como roedores, tão devastadores para as práticas de agricultura, para os meios urbanos, no controle de doenças, as cobras normalmente são associadas ao que há de pior no mundo. Inclusive, no Antigo Testamento, a cobra foi quem incitou Eva a provar o fruto proibido e trazer todas as mazelas humanas, segundo as escrituras bíblicas. No senso comum, geralmente a gente tem esse animal como muito perigoso, é uma figura perigosa que se deve manter distância. Nem sempre isso é realidade, mas no vídeo de hoje, como nós vamos trazer as intoxicações, uma das mais perigosas e de uma prevalência alta são os acidentes ofídicos, os acidentes causados por picada de serpentes. As picadas de cobra, os acidentes ofídicos, eles causam enorme prejuízo econômico nos rebanhos bovinos principalmente. O bovino ele é muito suscetível aos venenos das serpentes, mas também de importância na clínica veterinária de pequenos animais, pois a prevalência de acidentes ofídicos também é alta. Em se tratando de acidente ofídico, é costume dividir isso cientificamente ou clinicamente de acordo com o gênero das serpentes. Então, por exemplo, nós temos a maior prevalência de acidentes ofídicos, os acidentes botrópicos, causados por serpentes do gênero Bothrops, e dentre elas, as mais comuns desse gênero são as jararacas, principalmente, jararacuçu, urutu cruzeiro, caiçaca, para citar algumas, as mais comuns. Estão entre 80% e 90% da incidência de acidentes aqui no nosso país, no Brasil. Em segundo lugar, vem os acidentes crotálicos, que o principal representante ou as principais representantes são as cascavéis, que representam na grande maioria esse tipo de acidente ou na totalidade em se tratando de Brasil. Além dos laquéticos, não vamos comentar, os acidentes causados pelas cobras do gênero Micrurus, que são as cobras corais, que têm uma incidência, uma prevalência muito menor do que 1% dos casos no Brasil, mas que a gente vai comentar muito também pela gravidade e pela nossa região aqui, a gente que está no interior de São Paulo, muito comum o contato ou encontrar esse tipo de serpente, ok? E a quantidade de acidentes ofídicos no Brasil em humanos é em torno de 20 mil acidentes ano, um número expressivo. E ainda mais interessante, o estado de São Paulo tem cerca de 2 mil desses 20 mil, ou seja, 10% dos acidentes ofídicos ocorrem no estado de São Paulo, que pode parecer surpreendente para muita gente, uma vez que é o estado mais urbanizado. Em medicina veterinária, nós não temos dados tão concretos, por não haver essa necessidade de comunicação. Eu acredito que é muito maior do que isso, porque os animais são mais suscetíveis ao contato com as cobras, né? Eu trouxe alguns dados da Universidade Estadual Paulista, da Unesp, campus de Botucatu, onde eu estudei. Foi feito um trabalho junto com o CEVAP, que é o Centro de Venenos e Animais Peçonhentos da mesma instituição. O que foi feito, então? Eles pegaram os atendimentos realizados pelo Hospital Veterinário de Botucatu e para tirar alguns dados, isso em animais, tá, gente? Então, olha, interessante, aproximadamente 160 casos atendidos, e onde constatou-se o seguinte: a principal época de acidentes, primavera e verão, período final da tarde. E aonde os animais mais são picados? Região do corpo, na cabeça. Levando a gente a algumas conclusões. A cobra, ela não regula a temperatura. Então é comum ela sair nesses períodos de maior calor, ela se movimenta mais, ela procura o sol, principalmente à tarde, onde o sol não é tão forte para ela, levando a ter mais contato com os animais, por consequência, maior quantidade de acidentes. E por que na cabeça? Porque geralmente isso serve para pequenos e grandes animais, tá? O cachorro, que vai cheirar a cobra e é picado, a vaca da mesma maneira, cavalos da mesma maneira. Então, dados importantes para saber, assim, quando a gente tem que ter mais cuidado, onde é mais suscetível ao acidente, e informações de localização também. Todo mamífero, ou quase todos, alguns que são predadores de cobra, eles têm enzimas que neutralizam o veneno. Você tem animais de maior suscetibilidade e animais de menor suscetibilidade, sendo que bovinos são os animais de maior suscetibilidade, ou seja, os animais mais sensíveis aos venenos.
seguidos por ovinos e caprinos, seguido então, tá, por caninos, que é o que a gente vai mais falar aqui, suínos e gatos. E aí uma curiosidade, suínos, os estudos dizem que é o seguinte, pela camada de gordura espessa que o suíno tem, provavelmente ao ser inoculado o veneno, ele permanece nessa camada de gordura e vai sendo liberado muito aos poucos ou nem chega a atingir a parte muscular e os vasos, tendo, portanto, o suíno menos suscetibilidade por conta disso. E no caso dos gatos, talvez essa questão enzimática, ainda não se sabe ao certo, mas dentre os animais de companhia, ele seria o animal menos suscetível. Entrando agora, falar um pouquinho sobre acidente botrópico, ou seja, jararacas, jararacuçu, urutu, caiçaca, essas cobras elas levam geralmente a edema no local da picada, inchaço, tá? A hemorragia, geralmente nesses casos desse acidente, são profusas, ou seja, sangramento intenso, é muito comum, sensibilidade, dor no local, dor intensa no local da picada, e a maioria dos casos evolui para prostração, aquele cão que fica deitado, inapetência, o cão que não quer comer, e aumentos de frequência cardíaca e respiratória. Tomar cuidado, como a gente já disse, como as picadas acontecem geralmente na cabeça, muitas vezes boca e pescoço, então edemas de glote ou inchaço aqui nessa região da garganta são comuns nos casos de acidente botrópico, então tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você faz o atendimento e muitas vezes necessita de traqueostomia. Tomar cuidado com isso. E a outra coisa, inchaço de língua, tal, o animal ele não consegue ingerir água. Então é comum desidratações nesse caso, como o suporte é feito com fluidoterapia, cobre isso, mas prestar atenção nisso aí também, ok? Já agora entrando nos acidentes crotálicos, gênero Crotalus, que são das cascavéis. Na nossa região aqui, muito comum a incidência de cascavel, e é um acidente ainda mais perigoso do que o acidente botrópico. Para listar alguns dos sintomas para você, do seu cão, se você tem suspeita de acidente. Urina de cor escura, dificuldade de locomoção no cão, cegueira, porque é muito comum o acometimento do sistema nervoso, então a dificuldade de locomoção, dificuldade em sustentação de peso, em coordenação é comum, paralisia de globo ocular, isso acontece em seres humanos também, tá? São mais ou menos os mesmos sinais, ausência ou diminuição de movimento palpebral e evolução disso aí para pouco ou ausência de resposta a estímulos no animal. E isso podendo levar a choque, podendo levar o animal a óbito. A letalidade do acidente crotálico é muito maior do que o acidente botrópico. No caso do acidente botrópico, geralmente jararacas, tá, gente? Coloca na cabeça aí, para ir diferenciando. O atendimento ele é de menor risco, mas as sequelas elas estão geralmente mais associadas à perda de tecido muscular pela necrose que o veneno causa, causando lá na frente perdas motoras, inabilidade. Muitas vezes você precisa fazer até amputação de membros, dependendo do acidente. Não sei se já ouviram falar, por exemplo, que a jararaquinha menor é mais perigosa. E realmente é uma verdade isso. E o que acontece? É uma curiosidade, mas que vale a pena colocar aqui. Quando filhotes, elas não têm o controle da ejeção de veneno como tem a adulta. A adulta, quando ela vai à caça, ela pode ejetar toda a quantidade de veneno a fim de matar a presa, né, do que ela vai se alimentar. Quando ela faz um ataque num ser humano, ela geralmente é mais para expulsar, para que o perigo seja afastado. Então ela não costuma ejetar todo o veneno. A pequena, ou a filhote, por não ter esse controle de ejeção, ela acaba ejetando toda a quantidade de veneno, causando o acidente então com a pequena, muitas vezes mais severo, né, ou de maior gravidade do que da grande. Então é uma curiosidade, mas é verdade isso. Dentro disso tudo ainda, pacientes então do acidente crotálico, além de risco de morte por parada respiratória, né, como a gente já disse, pelas afecções do veneno para o sistema nervoso, você tem ainda riscos pós-acidente, descrito já em literatura, contaminação da ferida, na picada, no momento da picada, por Clostridium tetani, por exemplo. Então, muitas vezes pode sobreviver o acidente ao veneno e contrair tétano. O animal, pessoas também. E o paciente ainda pode desenvolver insuficiência renal aguda, pela metabolização do veneno, a nefrotoxicidade. Em caso de acidente, pessoal,
que você constatou qualquer sinal desse ou que você viu o acidente, levar imediatamente para o atendimento médico veterinário o seu animal, ok? Da mesma maneira que você procederia com o seu filho, fazer com o seu animal. Não usar de maneira nenhuma torniquetes, não lesionar a região da picada ou causar ferimentos tentando causar um sangramento, não aplique nenhum tipo de substância e não medique o seu animal de forma nenhuma, porque ao medicar você pode piorar esse quadro. Se conseguir identificar o animal, fazer uma foto, colocar dentro de uma caixa, enfim, quem tem mais habilidade, ótimo. Se não, corra para o atendimento. E se você não tem habilidade em manipular uma serpente, não vá tentar fazer isso e colocar a sua vida em risco também. Por favor, gente, cuidado, porque isso tudo que foi descrito aqui também pode acontecer com você. E deixando por último, menos importante em termos de incidência, que como a gente falou no começo, menos de 1%, mas muito importante em termos de gravidade, estão os acidentes elapídicos. Acidente elapídico causado pelo gênero Micrurus, que são as cobras corais. Se você procurar na literatura, tem muita gente que descreve como identificar a falsa da verdadeira e tudo isso, mas isso é uma atitude de extremo risco. Por quê? Na verdade, a diferença essencial entre a coral verdadeira e a falsa é que na falsa as presas estão no final da mandíbula, aqui atrás da boca, tá? Então ela não consegue ejetar o veneno. Apesar dela ter a presa, ela não ejeta. Enquanto que na verdadeira ela é posicionada na frente e faz a ejeção. Essa basicamente é a diferença principal. Então eu não aconselho que você tente identificar. Em caso de observar qualquer cobra coral, saia de perto imediatamente. Por quê, tá, gente? Primeiro, ela é uma cobra extremamente mansa. Como muitos animais na cadeia alimentar, na natureza, ela tem a cor vermelha, assim, no senso comum animal, que é um animal de perigo. Você pode ver que muito animal venenoso ou peçonhento, ele tem a cor vermelha. As pererecas de cor vermelha são extremamente tóxicas, né? Curárias, esse tipo de toxina. E da mesma maneira para a cobra coral, que praticamente não tem predador. Então, por ela não ter predador, ela é mansa, né? Diferente de uma jararaca, por exemplo, se você se aproximar, ela fica extremamente nervosa. Uma jararaca pode correr atrás de você. A cascavel, menos um pouco, porque ela tem o chocalho ou o guizo. Então ela avisa você da proximidade, tipo, ó, não vem aqui, bate o guizo, você escuta. E a Micrurus ou a coral, ela não faz nada disso. Ela passa, tanto que os acidentes, geralmente o animal tem que mordê-la ou o ser humano tem que pisar em cima dela. Senão ela não vem para o ataque, ela é extremamente mansa. E via de regra, acidentes com cobra coral são de extrema gravidade. Todos eles. As neurotoxinas que ela libera, que injeta no veneno, elas causam paralisia respiratória de evolução muito rápida. Provavelmente o acidente mais perigoso dentre as serpentes que a gente tem aqui no território nacional. Então, geralmente, o que esperar, né? Sinais clínicos. Vômitos, náuseas, sudorese, a princípio, muito rapidamente evoluindo para os sinais de paralisia de globo ocular, salivação excessiva, dificuldade de deglutição e insuficiência respiratória aguda. Isso tudo em um período muito curto, evoluindo muito rápido. Então, em caso de acidente, que você notar um acidente no seu animal, esse tem que ser extremamente rápido o atendimento. E, infelizmente, a letalidade é altíssima. Outro animal que causa muita fobia, né, em muita gente, são as aranhas. As aranhas, na grande maioria das vezes, não oferecem perigo nenhum para a gente, ainda mais difícil assim, para quem é leigo identificar aquelas que oferecem ou não, e o melhor a fazer são evitá-las, ok? Mas assim, a gente pode dizer que aqui no Brasil, em casos de clínica de pequenos animais, são duas as que causam maior preocupação ou maior incidência de acidentes. São elas a Loxosceles seria popularmente conhecida como aranha marrom, e a Afroneutra nigriventer, que é a aranha armadeira. A aranha marrom, de incidência aqui na nossa região, sul do país, é uma incidência bastante grande, bastante comum, e a armadeira ainda mais comum, é muito mais comum a gente ver na nossa região, principalmente aqui, as aranhas armadeiras, ok? No caso de aranhas, nós temos assim uma letalidade muito menor do que a ofídica, mas todas as duas podem sim levar a óbito. Mais comum que acontece, a aranha marrom, no momento da picada, ou logo após o acidente,
você ter edema, dor intensa do lugar, podendo formar vesículas e podendo ter hemorragia. Evoluindo isso para eritema, ou seja, aquela vermelhidão intensa, coceira, que é o prurido, aumento dessa hemorragia com isquemia, levando a necrose de tecido da derme e tecido subcutâneo também. Então é comum em cães acidentes feios assim, com perda de uma extensão grande de pele e tecido subcutâneo causado por Loxosceles. Em casos mais raros, crianças acontece, animais de pequeno porte, você pode ter lesão renal e distúrbio coagulatório por conta da picada dela. E isso sim, em animais então muito jovens ou muito idosos ou animais convalescentes, podendo levar a óbito. No caso da armadeira, é um pouco diferente a ação e costuma se dividir em 3 graus de acometimento. O grau leve, que seria dor local, eritema e edema. Então, picou, inchaço, tá? Vermelhidão intensa e dor, né? Principalmente. Nas intoxicações, vamos chamar assim, moderadas, sudorese, ou seja, aumento da transpiração, agitação e hipotermia, queda de temperatura. Podendo, em casos mais raros, mas acontecer também, intoxicações graves, né? Levando a dor ainda mais intensa, a hipotermia mais acentuada, hipertensão arterial, vômito, edema pulmonar agudo, quando então o pulmão enchendo de líquido, podendo levar a choque, inclusive choque neurogênico. Que choque neurogênico que seria? É aquele choque por conta da dor excessiva. Então, geralmente, cães acometidos por esse tipo de picada, que chegam num quadro desse, inclusive, tem que ser feito monitoramento para ver como que está a frequência dele, a questão de ritmo cardíaco, porque pode entrar em choque pela dor intensa causada, né, nesse caso, nos acometimentos graves. E assim como as aranhas, muita gente tem fobia do animal que a gente vai entrar aqui. Na nossa região também é muito comum e acredito que no Brasil, praticamente em todo o Brasil, são os escorpiões. Os escorpiões no Brasil, eles são todos do gênero Titius. Você tem o vermelho, tem o amarelo, que são as espécies diferentes, Titius baiense, Titius cerulatus, e aí causando maior ou menor intoxicação também de acordo com a espécie. Geralmente o que você tem na picada por escorpião, seja ela em humanos, seja em animais, é dor intensa. Quem já foi picado descreve como se fossem agulhadas intensas, repetitivas, uma dor insuportável, e pode estar acompanhada isso com sudorese, né? Transpiração intensa e enjoos em alguns casos. Maioria das vezes é só dor, principalmente humanos e adultos. No caso do escorpião amarelo, são descritos acidentes com o Titius cerulatus de maior intensidade, com alteração cardiorrespiratória, podendo levar a choque até a óbito. Geralmente crianças, idosos, no caso dos animais, da mesma maneira, animais de porte menor, ou animais muito jovens, ou muito idosos, ou convalescentes. Então, com um risco muito menor, mas também com risco de óbito. Nos acidentes por aranha e escorpião, da mesma maneira, não tentar nenhuma manobra, não tentar aplicar nenhum produto. Tudo que você fizer nesse sentido pode piorar a lesão ou pode mascarar algum sintoma importante para no momento do atendimento o médico veterinário conseguir identificar o tipo de animal e, portanto, fazer a conduta correta. Agora, pessoal, um animal que pouca gente associa esse animal com um animal peçonhento, mas que também é um animal peçonhento, que é a abelha. E no conceito de animal peçonhento seria o animal que tem alguma glândula com a toxina ou com veneno, com instrumentos para inoculá-la. E dentro desse critério está a abelha. Quando a gente fala em abelhas, das mais diferentes gêneros e espécies. A mais comum da gente aqui é a abelha de mel, ou africanizada também, que é a Apis mellifera. Mas nós temos também os marimbondos, que também se enquadram aqui, e também a mamangava, aquela abelhona gigante, que aquilo também é uma abelha. Quem já tomou picada daquilo sabe que é uma dor terrível e intensa, mas que também é uma abelha da espécie bombus, ok? Então vamos lá. No caso de abelhas, nós temos, com relação à gravidade de acidentes, 2 fatores principais. Primeiro,
a quantidade de picadas. E em segundo, a suscetibilidade do indivíduo. Então, indivíduos alérgicos, logicamente, vão ter um quadro mais grave, com menos picada do que um indivíduo não alérgico. Mas basicamente é o seguinte: quando de poucas picadas, indivíduo normal, o que você tem é reação inflamatória no local da picada e dor. Né? Muito pouca gente que está nos assistindo agora deve não ter tomado uma picada de abelha na vida. Então, é aquilo que a sua experiência já demonstrou. Algumas, então, com maior intensidade, como as de gênero bombos, né? A mamangava, é dor terrível, algumas menos, mas aquele tipo de reação. Quando da quantidade maior de picadas, aí você pode ter sim uma intoxicação moderada ou até grave, e aí caindo, vamos descrever alguns sintomas decorrentes desse tipo de intoxicação. Moderadas: urticária, ou seja, aquela coceira terrível, dor, vômito e diarreia, podendo evoluir até choque anafilático. E de quando aquelas, nós tivemos um caso, inclusive aqui na cidade, há pouco tempo, infelizmente, onde um senhor veio a óbito, que é um caso de uma intoxicação severa, como a gente vai descrever aqui, que muitas picadas de uma vez, levando a pessoa a hipotensão arterial, fraqueza em coordenação, podendo levar imediatamente a tremores, espasmos, convulsões e coma, evoluindo rapidamente para óbito, que foi o caso aqui, nesse acidente aqui na nossa cidade, e que muito pouco pode ter sido feito. Além disso, geralmente, quando desses casos aqui, você tem muitos insetos, então o atendimento não consegue chegar também a tempo, seja para pessoas ou para animais, o que agrava ainda mais o quadro, que é de uma evolução muito rápida. Então, ó, deixei a abelha, assim, no caso dos peçonhentos, para o final, mas é a mais importante. Em se tratando de prevalência ou incidência, a abelha é o animal que mais mata no mundo. Não só no Brasil, que geralmente o pessoal associa animal que mata com tubarão, por exemplo, jacaré, né? Sendo que dos animais de grande porte, aquele que mais mata são os hipopótamos na África, mas muito, muito distante da letalidade das abelhas no mundo todo. Eu não tenho aqui os dados da quantidade de óbitos, mas é o animal que mais mata no mundo todo. O que a gente mais tem contato e o que a gente tem que tomar mais cuidado, ok? Pessoal, para finalizar o vídeo, vou falar agora sobre um acidente com um animal não peçonhento, mas venenoso. Como eu já descrevi aqui, peçonhento seria aquele animal com a glândula e com os instrumentos para inoculação do veneno ou da toxina, né? No caso desse aqui, ele tem um veneno, mas ele não inocula. E é o acidente com sapo. Nesse caso aqui, uma informação interessante. Muita gente descreve, eu vi o cachorro em contato, perto, tem aquela história do sapo urinar, jogar a urina, jogar o veneno, e viu o cachorro lambendo. Importante aqui é o seguinte, pessoal, o sapo ele tem como defesa essa questão da urina, mas a urina ela não é tóxica, ela não levaria essa intoxicação aqui. Para que haja intoxicação do cão, principalmente, que é onde acontece, é necessário que o cão morda o sapo, ou engula, ou mastigue, mas enfim, o veneno dele está na glândula parótida. E essa glândula ela precisa de determinada pressão para que seja liberado esse veneno. Então, o simples contato, lambedura, não causa isso. Então, o cachorro ele tem que morder, ele tem que apreender o sapo ali, e com essa pressão feita na glândula, vou colocar uma imagem aí, onde é a localização da glândula para vocês verem, nessa pressão é onde ocorre a ejeção do veneno. Descrever alguns sinais aqui, para que, se você tem alguma dúvida ou viu o animal, que você pode esperar de uma intoxicação. A princípio, vômitos, diarreia, salivação excessiva, que é o mais descrito, né, pelo o proprietário que liga, às vezes, pegou, como é que tá já? Tá salivando muito, tá vomitando, geralmente é o início, tá? Irritação da mucosa oral, que é por onde ocorre a absorção do veneno, tá? Ou da toxina. Podendo evoluir para aumento da pressão arterial, com taquicardia, fibrilação cardíaca até. Em casos mais severos ou mais agudos, ansiedade, cegueira, ataxias e convulsões também. Porque são 3 diferentes ações, 3 diferentes toxinas dentro dessa mesma glândula. Então, você pode ter os mais diversos sintomas dentre todos esses aqui.
sendo que então é um ataque ou um acidente com letalidade mais baixa, mas podendo sim levar a óbito quando dessas afecções ou dessas intoxicações mais graves, ok? Em resumo, então, pessoal, todos os animais que a gente descreveu aqui, ou que a gente listou, eles podem levar o seu animal a óbito, né? Alguns com mais gravidade, alguns com menos, algumas chances maiores ou menores. Então, dessa forma, a gente tem que prevenir o contato do seu animal com essas criaturas, tá? Como fazer isso, basicamente? No caso de casa, né? Evitar o acúmulo de materiais, resto de obra, pedras, enfim, aranhas, escorpiões e cobras, muito comum que elas se alojem nesses locais. Para quem tem em casa jardins e gramado, manter esses jardins sempre tratados, gramado baixo, pode ajudar para que esses animais não venham a ter contato com você, ou que não sejam locais onde eles possam se esconder. Se você mesmo realizando tudo isso, ou se você mora numa região ou numa localidade de maior proximidade com mata, onde o contato com esses animais é favorecido, se caso aconteça um acidente, como já dito aqui, de maneira nenhuma procure tomar nenhuma atitude em casa, tá, pessoal? Quanto menor for o tempo do acidente para o atendimento, com maior sucesso as condutas e tratamentos agirão do seu animal, e provavelmente então essa será a maior chance dele sobreviver, e sobreviver principalmente sem nenhuma sequela, porque muitas vezes o animal sobrevive, mas carrega algum problema decorrente do acidente. Então, pessoal, espero ter trazido informações úteis para vocês, mais uma vez. Fiquem à vontade para nos contatar, para vir ao nosso estabelecimento. Para nós é um prazer ajudá-los. Nós temos imenso prazer em recebê-los aqui em casa também. Muito obrigado, um grande abraço e até semana que vem.